Venham, venham todos, hein? Canal Tricolaço por aqui para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube, depois de Libertadores da América com Libertad 0, São Paulo 2. Que grande placar, hein? Que grande vitória do São Paulo hoje em Assunção, importantíssima. Não tem nem o que falar. Acho que algumas consequências muito importantes da vitória de hoje contra o time do Libertad. A primeira delas e mais importante, tirar o 100% do time paraguaio no grupo, se tornar líder do grupo e, ao mesmo tempo, ser o único time invicto do grupo. Isso dá ao São Paulo um conforto no caminho da classificação, que é uma coisa que pode fazer bem até pro restante. E tem muita coisa para a gente considerar positiva desse jogo de hoje. A primeira delas, eu acho que aí a gente vai chegar num ponto aqui que é o seguinte: não dá para não elogiar o Luiz Obeldia hoje. Em tudo, em tudo. Desde a concepção do time que foi a campo, para depois a interpretação. Vamos lá! Eu ainda custou desse horário. Mas a interpretação de que era necessário ocupar melhor o espaço que o Libertad apresentava. Na verdade, não era nem o espaço, mas o fato do Libertad não agredir. Então você tinha que criar mais espaço para entrar na defesa do time paraguaio. E ele percebeu isso a tempo, corrigiu, e isso ajudou muito no resultado. E, ao mesmo tempo, conseguiu fazer com que o time mantivesse o controle da partida, além de fazer uma atuação muito boa. O São Paulo foi muito seguro todo o tempo do jogo. E esse destaque é importante de fazer, porque houve momentos em que o Libertad arriscou, porque teve um problema no time hoje, né? Defensivamente, o São Paulo não jogou bem. Mesmo começando com 3 zagueiros, ainda que o Ferrarese fosse o jogador destacado para fazer mais a lateral do campo do que a composição da defesa. É aquela história, a composição da defesa ele fazia com o time sem a bola. Aliás, o Ferrarese não estava bem. E pelo meio, o São Paulo deixou uns espaços do tipo, faltou atenção e algum jogador do Libertad conseguia entrar ali. Foi o único ponto negativo de tudo que aconteceu no jogo de hoje, e isso não foi corrigido. É bom destacar que isso também não foi corrigido, muito porque não tinha muito o que fazer no plano tático disso. Era muito mais de reorganização em campo e de chamar a atenção dos jogadores e deles terem consciência de entender que era muito por causa da atuação irregular de alguns deles, né? Especialmente, repito, do Ferrarese, porque o time do São Paulo, com essa formação, marca mal, naturalmente. Com essa formação de meio, né? De Marcos Antônio e Alisson. Eles têm dificuldade para marcar. Marcos Antônio, muita dificuldade. Tanto é que depois que ele passou a ser titular, o Zubeldia passou a colocar o Alisson ficando mais. Mas mesmo o Alisson também não é um grande marcador. Marca melhor do que o Marcos Antônio, mas não é um grande marcador. Então, o time fica já um pouco vulnerável. Melhora quando tem 3 zagueiros e um lateral de ofício, que é o Cedric. Só que se houver falta de atenção, falhas e tal, como teve o Ferrarese, como teve o próprio Cedric, inclusive, em 2 ocasiões, aí você oferece o perigo para o time adversário. Terminado o primeiro tempo, deu para perceber que o São Paulo ia encontrar alguma facilidade a mais para entrar. Foram cerca de 75% de posse de bola, um negócio absurdo. E aí o Zubeldia fez a leitura certa, colocou o Lucas Ferreira na equipe. Eu não teria colocado o Luciano, acho que não precisava. O Alves não estava mal. Mas quem fez a diferença foi o Lucas Ferreira. Ele deu
velocidade, ele abriu o corredor pelo lado direito, ele permitiu que o São Paulo conseguisse fazer o negócio que estava difícil de fazer no primeiro tempo, que era pisar na área. E aí ele mesmo pisou na área primeiro que todo mundo, num contra-ataque, que teve a participação do Luciano, que eu achei que entrou mal, mas que fundamentalmente participou nessa jogada. E aí o Lucas Ferreira, fez o primeiro gol do São Paulo. Na sequência, teve o pênalti. Pênalti é aquilo. A regra diz que é, então é. Mas é um tipo de pênalti que eu acho que a FIFA tinha que fazer uma revisão. Caras, eu estou com sono. Eu acordo cedo, eu tenho dormido menos horas esses dias. Eu vou te falar uma coisa, estou com sono. Mas vamos lá. Porque pô, é o negócio da bola passar na área na hora da cobrança do escanteio. E não é nem que o Wendel estende o braço para pegar na bola, ele tá passando. É tipo o cara tá passando na rua, ele abriu o braço, a bola bateu no braço. Pela regra é pênalti, mas é o tipo da coisa que não é completamente involuntário. É diferente do jogo, por exemplo, no jogo contra o Santos, muita gente não daria. Eu daria, porque pela regra é mais pênalti ainda, porque o Enzo Dias ele sobe para cabecear assim, né? Cobração aberta, que é algo que nós já não se usa mais. Bateu ali, era pênalti. Mas hoje, que vantagem que o menino leva, cara? Nenhuma. Bom, foi lá o nosso amigo camisa 10 do Libertad, meteu para fora, graças a Deus. Aí começou a acontecer aquilo que acontece em todos os últimos jogos do São Paulo, que eu acho que ainda vai acontecer. Por dois motivos, porque os jogadores ainda têm aquela insegurança natural e porque o São Paulo não tem opções para bloquear a passagem. Porque não adianta colocar um zagueiro a mais. E o Zubeldia nem fez isso hoje no final, no meio, ele fez mais pro fim. O problema do São Paulo é a passagem da bola do campo do adversário para o campo do São Paulo. Porque como a marcação no meio é frouxa, essa primeira pega não tem. E aí, quando você está perdendo, vai todo mundo para cima. O São Paulo está ganhando, o adversário vem para cima porque quer fazer gol. Ele passa por essa primeira barreira de 2, ou até de 4 às vezes, porque volta o lateral e tal, mas volta, mas não tem a mesma pegada de marcação. E aí sobra só a linha final. E aí você já tem 5, 6 jogadores às vezes. Então por isso que o São Paulo é constantemente pressionado. Para essas ocasiões, já que ele já está indo para o banco, eu colocaria o Negrutti. Porque se não acontece aquilo que as pessoas se queixaram. Se você vai pôr zagueiro a mais e vai tirar, por exemplo, o Ferreirinha, vai acontecer aquela história de você chamar o adversário para o seu campo. Porque você vai trabalhar mais recuado e aí você oferece aquele espaço de entrada. Porque é aí que acontece o erro. O ideal, quando você tem resultado para administrar, é que a sua marcação seja feita em 2 blocos, um na intermediária e o outro perto da entrada da área. Porque a dificuldade. Claro, você vai entrar na área se o adversário chegar lá. Estou querendo dizer, o posicionamento blocado tem que ser assim. Porque o adversário tem que ter muita dificuldade para passar a primeira linha. E o ideal é que ele fique encaixotado entre as duas linhas. Porque aí ele começa a ter dificuldade para entrar verticalmente. Né? Se ficar todo mundo já voltando, acompanhando o movimento e entrando na área, você traz o adversário para dentro da área também. Se você tiver mais gente que joga atrás, você abre a passagem para os caras até o teu campo. Então por isso que eu acho que o Negrutti é a opção certa, porque ele é volante. Ele é volantão. Ele vai ajudar a fazer a pegada nesse primeiro meio aqui, que é onde você tem que dificultar a passagem do adversário. Para quando esse time chegar lá na segunda linha, ele já tem mais dificuldade de entrar. Hoje não tem essa dificuldade. Então quem está perdendo para o São Paulo vem para cima. Ao mesmo tempo, oferece o contra-ataque. Isso aconteceu no jogo do Santos, isso aconteceu até no jogo do Aliança Lima. Só que o São Paulo foi incompetente para aproveitar o contra-ataque, diferentemente de hoje. E aí o São Paulo deu aula de contra-ataque de novo, mais pro fim do jogo, e aí conseguiu chegar ao segundo gol no finalzinho com o André Silva. Daí a fatura tava fechada já.
Não tinha mais o que fazer, não tinha o que o Libertad fazer. Até porque é característica desse time. Esse time é um time que joga muito plantado e explora contra-ataque. Só que ele ganhou 2 jogos assim, né? Tinha muita gente preocupada antes do. Eu não estava, não. Eu já sabia que o São Paulo era superior ao time do Libertad. Talvez fosse encontrar uma barreira para passar, mas eles estavam jogando em casa, eles não iam fazer isso. Eles não iam ficar esperando essa bola única. Isso vai acontecer no Morumbi, e o São Paulo tem que ficar atento a essa condição. Mas lá não. Então, o time foi bastante inteligente. A preparação do time por parte do Zubeldia foi muito coerente, muito inteligente também. E a gente tem que lembrar uma coisa, né? O técnico tem sido constantemente criticado por uma parte da torcida que comprou algumas ideias prontas, pré-concebidas, mas como ouviu o comentarista falar, incorporou isso, aí fica aquele não, porque ele não tem leitura de jogo. Quando você vê 3, 4 pessoas falando a mesma coisa em rede social, usando o mesmo termo, pode ter certeza que pelo menos 3 deles não sabem o que é leitura de jogo. Eles ouviram alguém falar que o Zubeldia tem uma leitura de jogo ruim e compram isso como verdade e usam o termo, mas não sabem o que isso significa. Porque isso é só uma opinião, não é uma convicção que todos têm, é uma ideia. Eu acho que o Zubeldia tem momentos em que ele tem dificuldade de ler. Em outros não, outros acham que ele enxerga bem. No domingo mesmo achei que ele enxergou bem nas alterações que ele fez. Mas aconteceu de tomar pressão porque o adversário quer ganhar, pô, quer ir pra cima de você para fazer gol. E como eu disse aqui, a pegada do meio do São Paulo é mais frouxa. Então você tem que meio que confiar no que os teus zagueiros vão fazer e no caso específico de São Paulo, no que o Rafael vai fazer, que está em enorme fase. Ajudou de novo a equipe a fazer o resultado positivo. Eu quero falar 2 coisas finais antes das notas. Primeiro, do Zubeldia. Eu fiquei muito cismado com os últimos textos que eu andei lendo pela internet, de perfis que inclusive eu não conhecia. É engraçado, né? Porque o algoritmo vai te apresentando essas pessoas quando você está em rede social. Alguns, me parece até, já tem muitos seguidores há muito tempo, eu nem conhecia. E eu passo a acompanhar também para ver o que essa turma grava ou escreve. E tem textos, veja bem, eu tenho que falar isso com muito cuidado, porque é só uma sensação. Às vezes, me parece, tem textos que são muito parecidos estruturalmente falando. E a ideia central é muito parecida. Algumas pessoas se conhecem, é um fato, mas outras não. E aí você começa a pensar o seguinte: será, viagem, tá? Que não tem alguém que está organizando esse tipo de manifesto para fazer pressão no Zubeldia? Alguém a quem a queda do técnico interessa? Eu sei que é pesado o que eu estou falando, mas é engraçado porque são críticas muito ácidas, muito pesadas. Algumas delas ofendendo mesmo. E não dando nenhum tipo de margem para discussão que tenha algum componente positivo nessa questão do Zubeldia. Alguns perfis, inclusive, publicam muito assim: o fulano de tal poderia ser o técnico do São Paulo, hein? Ou faz enquete. Outro dia eu entrei numa postagem dessa e eu escrevi assim pro cara: mas vem cá, o técnico de São Paulo já caiu? Porque oficialmente ele não caiu, ele é técnico da equipe. Então, começou a me dar essa desconfiança, cara. Para ser mais específico, vamos lá. Tudo é viagem. Digamos que a diretoria queira que o Zubeldia saia. E ela fomenta
uma pressão artificial para dizer aqui, ó, tá todo mundo contra o cara, vou ter que mandar ele embora. Cara, não sei, é muito texto com construção parecida, é muito esse negócio da... Amanhã vai ter enquete, pode ter certeza. O São Paulo ganhou hoje, amanhã eu vou encontrar uma enquete no X com esse tipo de coisa. Quem você contrataria hoje para o lugar de Zubeldia? É, o elenco não se dá com o técnico. Você vê umas coisas assim. Né? Mas voltando a falar, amanhã vai ter enquete. Ah, sim, que eu estava dizendo, mesmo ganhando como ganhou hoje, os caras, aí eles começam a fazer coisas assim, tipo, não, é porque o time lá é muito fraco. Tudo tem uma desculpa. O adversário é muito fraco. É porque agora ele tá usando os caras da base e os caras são bons. É, tudo é atenuante para você não ter que elogiar o técnico. É muito louco isso. E tá por aí. Tá tomando conta. Pode ter certeza, amanhã vai ter postar. Hoje à noite já vai ter assim. Ah, esse time também não é de nada. Então, assim, quando ganha, o time não é de nada, a base que ajudou. O cara não fez nada, ele não preparou nada, ele não organizou o time, nada. Tudo acontece por acaso. É um absurdo, né? E a outra coisa que eu queria falar é daquela história dos eventos, lembra? E no domingo, quando eu fui ao Morumbi, eu fiz questão, eu não peguei o valor exato, mas eu vou falar muito próximo do que foi. 52 mil pessoas. 52.635 pagantes, certo? São Paulo e Santos. A renda foi de 3 milhões 170 e poucos mil reais. Só para colaborar com aquela discussão que a gente já teve há algumas semanas aqui, sobre shows no estádio do Morumbis tirarem o São Paulo de lá. E podem tirar, inclusive, ao longo do ano, de decisões e de jogos importantes no Brasileiro. E eu fiz um vídeo grande aqui dizendo se o São Paulo, questionando se o São Paulo estava certo na estratégia de alugar o seu estádio para show. Porque alguém diz assim, ah, mas ganha dinheiro. Então, ganha, mas poderia ganhar mais. Então, você tem, por exemplo, show da Shakira em fevereiro, que obrigou o São Paulo a jogar em Brasília 3 jogos do Campeonato Paulista. Faturamento, 3 milhões. Faturamento de um jogo pelo Brasileirão na 5ª rodada. Sem Luciano, sem Caleri, sem Oscar, sem Pablo Maia. Então você tem números agora para comprovar que um jogo de 5ª rodada faturou o mesmo que o show da Shakira, cara. Se fosse um jogo mais decisivo, mais próximo do final, com quase 60 mil pessoas, talvez tivesse 5 milhões de arrecadação. Então é aquilo, não é que não pode ter show, mas o show tem que arrecadar mais do que o que você arrecada jogando. Se você arrecada jogando mesmo que arrecada num jogo, então não faz show. Alguém diz assim, ah, mas vai viver só do dinheiro do futebol? Ora, se no dia que você não tem jogo no estádio, tem um show, e esse show arrecada o mesmo que um jogo da 5ª rodada, é melhor você ter outro jogo ali, que vai faturar a mesma coisa que o show. Só para finalizar, ah, deixa eu só ver se esse assunto, essas paradas que eu tô dando é o sono. Ah, então, só para concluir esse raciocínio aqui. Vale se você faturar mais. Se você faturar igual, faça o jogo. Vamos lá? Rafael, de novo, pelo menos 3 defesas importantíssimas. Nota 9 para ele hoje. Foi fundamental. Ainda teve a sorte, que também conta,
na má batida do jogador do Libertad na hora do pênalti. Ferrarese, eu achei estabanado. Eu achei que ele ganhou muita coisa pelo alto, mas achei ele estabanado. Vou dar nota 6. Juan, foi bem, firme, boa atuação, nota 7,5. Alan Franco, atuação boa como as habituais, 7,5 para ele. Marcos Antônio, muito bom o primeiro tempo, depois começa o segundo tempo oscilante, mesmo assim bem, mas acabou saindo, vou dar para ele uma nota 7. Alisson, muito bem ali na contenção, e muito bem também algumas participações que fez do meio para ataque. Nota 7,5 para ele. Matheus Alves, tramou bem algumas coisas ali pelo lateral do campo no primeiro tempo. Alternou ficar na lateral e ficar no meio também. E enquanto esteve em campo, acho que jogou bem, não comprometeu negativamente, não. André Silva. Primeiro tempo um tanto desligado, perdeu um gol embaixo da trave, mas de um modo geral teve uma atuação boa. Dá para dar um 7 para ele. E o Ferreira hoje um pouco abaixo do Ferreira dos outros jogos, mas ainda assim bem, dá para dar para ele um 7,5. Entraram o Sabino, que jogou pouco tempo, mas foi muito firme, dou uma nota 7 para ele. O Bobadilla, que eu não teria colocado, achei que ele entrou um pouco desligado também. Vai ficar com a nota 6,5. 6, vai. 6 para ele. Luciano. Entrou ligado e se desligou ao longo da passagem do tempo. Nota 6. Tinha que ter mantido a pegada que teve na hora que entrou no time. Lucas Ferreira entrou, pôs fogo no jogo, fez gol, participou da jogada do segundo gol. 8,5 pro Luquinhas Ferreira. Foi demais. Bobadilla, eu já falei? Já falei. Sabino, eu já falei. Não falei. Bobadilla, eu vou dar uma nota 6,5 para ele. E o Ferreira eu também já falei, né? Deixa eu ver quem mais aqui entrou aqui. Entraram Bobadilla, Luciano, Lucas Ferreira. Enfim, foi isso aí. Tô tentando lembrar aqui, acho que foi isso aí mesmo. Né? Sabino, Luciano, Lucas Ferreira, Bobadilla. Cara, tem mais alguém aí. Tô ficando doidão. O Enzo Dias. Entrou bem pra caramba. Pouco tempo também, mas entrou bem pra caramba. Nota 7 para ele. E assim ficamos, meus amigos, com um soninho, boca aberta, silêncio. Mas vamos lá. São Paulo merece, fez grande atuação hoje. Vamos ver a próxima, hein? Sabadinho tem o Ceará fora e jogo duro também. Vamos lá, valeu!